Voltamos com nossos vídeos sobre roteiros aqui no canal. Eu fiquei muito feliz com a resposta de vocês ao primeiro vídeo sobre a rede social e eu demorei um pouquinho para lançar o segundo justamente para preparar algo mais especial para vocês. O vídeo de hoje tem até história para vocês terem uma ideia e eu espero que vocês gostem bastante. Se você é novo ou nova aqui no canal, assista ao vídeo primeiro e se curtir o meu trabalho, eu te convido a assistir outros vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu preparei uma playlist com os meus vídeos favoritos por aqui e vocês podem acessá-la no final desse vídeo. E é claro, se vocês gostarem, continuarem curtindo o que eu faço por aqui, se inscreva, que isso ajuda muito o meu trabalho. Nós temos vídeos toda segunda e sexta-feira por aqui, conteúdos mais educativos e informativos sobre cinema. E eu espero que vocês amem o conteúdo assim como eu amo produzi-lo. O tema de hoje é o contexto imprevisível do grande filme Parasita. O filme foi imprevisível na sua premiação no Oscar, levando vários prêmios, entre eles o de melhor filme, se tornando no primeiro filme internacional a ganhar das produções americanas no prêmio principal. E é claro, também foi imprevisível na sua concepção. A história e o seu roteiro foi escrita pelo diretor Bong Joon-ho em parceria com Jin Yong-han. E alguns dos elementos mais importantes vieram à tona para o criador apenas alguns meses antes de gravar, mas outros que a gente talvez até nem perceba ao assistir ao filme, sempre estiveram lá, desde que o diretor nasceu. E a gente vai entender isso melhor nesse vídeo aqui. Essa foi uma obra que me surpreendeu em vários aspectos e continua fazendo isso. Mas o principal é o quão imprevisível ela se tornou e como fez isso de forma tão natural e fluida. Nós vamos analisar os pontos principais para entender esse processo que surpreendeu o público mais de uma vez. Parasita tem alguns pontos de virada que levam a história para frente, mas como um carro a toda velocidade indo em direção a uma parede, nós sabemos que alguma coisa vai dar errado. Isso porque a família que nos foi apresentada inicialmente é, aparentemente, em sua superfície, uma família de trapaceiros. É preciso pensar que sempre que vamos assistir uma obra, nós temos na nossa cabeça um amontoado de referências que estão lá, mesmo que você não saiba disso. O que eu quero dizer? Existem certas características de um filme que geram certas expectativas. Por exemplo, quando você começa a ver um filme de terror e você vê lá no comecinho um personagem que é apresentado sozinho em algum lugar deserto, você já espera que aquele personagem terá o contato com o assassino, ele provavelmente vai morrer. Você sabe que alguma coisa de errado vai acontecer. E mesmo que inconscientemente, essa expectativa, ela existe. E por que isso? Bom, é bem simples, porque você já viu isso acontecendo várias e várias vezes. São as famosas convenções que foram criadas por regras que formam, no fim das contas, o gênero de um filme. E Parasita brinca com isso. Falando de forma superficial, quando nós vemos uma família de trapaceiros que vivem na pobreza, tendo contato com uma família rica e que foi apresentada como pessoas mais desligadas ou até mesmo inocentes, as suas referências armazenadas ao longo dos anos assistindo filmes já cria a primeira expectativa, que é essa família vai enganar a outra, ou até mais, essa família vai trocar de lugar com a outra, algo nesse sentido. Nós sabemos que eles, por serem mais espertos, vão conquistar alguma coisa, como em vários e vários filmes que já vimos em que a pessoa pobre é trocada pela pessoa rica, ou melhor, filmes em que uma pessoa é tirada de um contexto social e passada para outro. O elemento da troca parece inevitável em Parasita, e a construção disso acontece de forma muito suave, com cada cena levando a outra de forma natural e muito bem escrita. Esse roteiro, ele é muito bem escrito, você consegue perceber isso na leitura, todas as cenas permaneceram no filme, então é um diretor que teve esse controle, né? Tudo que está no roteiro também está no filme, e ele também montou o filme já a partir do roteiro. Aquelas belíssimas sequências, até mesmo o estilo das músicas que foram usadas já estavam indicadas no roteiro. E a velocidade em que os acontecimentos se dão também ajuda para criar essa sensação de troca e, é claro, de acidente iminente. No primeiro ato, até a metade da história, nós temos 3 elementos muito importantes sendo apresentados. O primeiro é apresentar todos os personagens importantes da trama, as diferenças não apenas sociais, mas também suas diferentes visões de mundo, como lidam com seus problemas, qual foi a história deles antes daquilo que nós estamos assistindo e a dependência de cada uma dessas famílias de alguns aspectos, como a família rica sempre depender dos seus empregados e a família pobre, por exemplo, estar naquela situação justamente por
por ter tentado ser rico, mas, é claro, pelo sistema não ter conseguido e acabar na falência. O segundo elemento é a família pobre se infiltrando de forma genial na vida daquela família rica. E eles poderiam ter ficado satisfeitos com 1 ou 2, 3 empregos, mas optaram por dominar a casa, porque eles sabem e sentem que merecem mais, o que aumenta para nós a sensação de que eles podem querer muito mesmo. E o terceiro elemento que talvez tenha passado despercebido. O diretor passou mais da metade do filme apresentando para o público a arquitetura da casa principal. O que eu quero dizer com isso? Na primeira metade, ele mostra praticamente todos os cômodos da mansão. E isso é crucial para que a virada que se dá no filme, de fato, tivesse o impacto que tem no público. Além, é claro, da óbvia comparação entre as realidades das duas famílias e suas casas. Quando nós temos esses 3 elementos bem definidos, sabemos que alguma coisa vai acontecer. A família principal está tendo um curto, mas bem aproveitado test drive de como seria aquela vida. Nós, como público, esperamos que algo de muito errado vai acontecer. O céu é o limite para as teorias que nosso cérebro cria em frações de segundos quando estamos vendo um filme que, pelo menos até agora, atendeu a várias expectativas de gêneros. E o grande desafio de um contador de histórias é como apresentar algo novo, não apenas pelo benefício da novidade, mas que também traga para a história possibilidades de atingir uma profundidade universal. E é isso que acontece com a descoberta do bunker, e que na verdade nós não estávamos acompanhando 2 famílias, mas sim 3. O que nós temos agora é um ponto de virada que muda completamente o que estávamos assistindo. É o elemento do imprevisível ganhando forma. O filme ganha um novo andar, e com ele um contexto ainda mais poderoso para a história. O exercício de ler um roteiro é incrível porque com ele nós acabamos percebendo algumas nuances que passariam despercebidas antes. Parasita é um filme sul-coreano, e isso significa muito mais do que nós podemos imaginar. Como o próprio diretor disse ao vencer o Oscar, citando uma frase famosa do Scorsese, o mais pessoal é o mais criativo. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o lado pessoal que transformou o roteiro de Parasita em algo ainda mais potente. O aspecto principal é o contexto das diferenças sociais na Coreia do Sul. Que o filme é sobre isso, nós já sabemos. Mas o roteiro ajuda a esclarecer as tensões que são apresentadas como micro, mas que também podem ser abordadas pelo contexto macro. Parasita se passa na Coreia do Sul, que faz fronteira com a Coreia do Norte. Existe uma tensão gigantesca criada entre os dois, causa de uma longa história e que afetou de forma profunda o Bong Joon-ho e todas as outras pessoas que nasceram nesse contexto. Quando nós pensamos em Parasita, todas aquelas pessoas estão buscando uma identidade, um lugar, pertencer a algo. A família mais pobre quer ser rica, mas vê também naquela riqueza a possibilidade de uma identidade, a possibilidade de estudar, de ter dignidade, de não precisar se sucatear, até mesmo o cheiro deles é algo que eles querem se livrar e que incomoda eles de várias formas. Afinal de contas, por mais que eles não gostem, aquilo faz parte da identidade deles. É como a família rica os reconhece pelo cheiro. Então, esse tema, ele também está na família rica, que quer o tempo todo estar muito mais próxima de uma cultura americana. Até mesmo as culturas que estão sendo inseridas para as crianças são culturas americanas, como a língua e também a história indígena tirada de contexto. Afinal de contas, houve um grande genocídio indígena, tanto aqui, mas também nos Estados Unidos, e isso foi tirado de contexto pelos americanos diversas vezes, e de forma engraçada e curiosa, o garoto sul-coreano, ele se identifica justamente com o índio e não com o cowboy, o que talvez seja interessante, e a gente vai entender um pouquinho mais disso com o contexto histórico que eu vou apresentar para vocês aqui. Mas identidade é algo muito poderoso dentro do filme. A terceira família também participa muito disso, afinal de contas aquela mulher se definia, né? Ela vivia como a empregada da casa e aquilo até mesmo sustentava e possibilitou a sobrevivência do seu marido que estava fugindo. Então é muito forte mesmo esse tema. E, é claro, a identidade é um tema muito importante quando nós falamos do povo coreano. Agora nós vamos falar um pouco de história aqui no canal. Antes, a Coreia era de fato apenas uma, mas desde 1910 foi uma colônia japonesa, tendo assim as suas principais características sendo sempre sucateadas e limitadas por poderes externos, poderes esses japoneses. E até hoje existe uma grande rivalidade entre o povo sul-coreano e também norte-coreano com o povo japonês, muito pela história que eles tiveram juntos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas. Um lado ficou sob a influência da União Soviética e a
segunda sobre a dos Estados Unidos. Mesmo após os dois países deixarem a Coreia, o que se iniciou foi um conflito gigantesco entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, ambas ignorando a existência uma da outra, acreditando que eram as soberanas e que precisariam dominar todo o seu território. A consequência disso foi não apenas essa grande divisão, mas também a morte de mais de 1 milhão de civis, um grande massacre que aconteceu durante essa guerra. Essa divisão, em sentido macro, sempre representou uma batalha de ideologias essas que vieram de fora da Coreia, mas que afetaram de forma irreversível a história daquele espaço e das pessoas que lá vivem. Hoje a Coreia do Sul representa o sucesso econômico, com uma política internacional e um grande investimento na educação. A cultura também é um dos aspectos principais, com o país internacionalizando artistas da música e, é claro, da sétima arte, afinal estamos falando de um filme sul-coreano. Hoje, a tensão entre os países permanece, mesmo eles não estando em guerra. O alistamento militar, por exemplo, é obrigatório tanto na Coreia do Norte como na Coreia do Sul, e a guerra que pode acontecer o tempo todo é uma tensão que faz parte da vida de todas aquelas pessoas. Muitas famílias foram separadas e a comunicação entre ambos é impossível, já que os sul-coreanos não podem entrar na Coreia do Norte e os norte-coreanos não podem nem sair do país. O próprio diretor tem um tio que é muito famoso, ele foi citado em uma entrevista entre o diretor Bong Joon-ho no BAFTA, e o Bong Joon-ho disse que ele nunca teve contato com aquele tio, que é um tio distante porque está na Coreia do Norte, e ele nem fala sobre esse tio justamente por eles estarem separados, divididos. Então, quando nós pensamos nesse plano de fundo, nesse contexto em que o diretor e todas as outras pessoas envolvidas no filme cresceram, nós ganhamos um novo olhar para a história. Ela se torna mais imprevisível, por mais que esse contexto tenha sido apresentado com algumas piadas, ou até mesmo com pequenas falas que a gente não tenha percebido de forma inicial. Nós percebemos que esse filme não faz apenas uma crítica como qualquer outra, ela é uma crítica de diversos aspectos ligadas à história sul-coreana. E a presença dos nomes americanos, por exemplo, e os sul-coreanos em todos os personagens, representa essa confusa identidade do país. Existem vários outros exemplos dentro do filme. Quando nós percebemos esse contexto, o filme inteiro se transforma. Todos no filme estão do lado que mais cresceu economicamente, pelo menos na teoria. Mas enquanto poucos de fato ficaram ricos, a grande maioria vive uma realidade sucateada. Quando o diretor fala sobre a temática parasita em seu filme, ele diz que para ele todos os personagens são parasitas de alguma forma. Cada um tenta explorar a situação da forma que pode. Os conflitos do filme são construídos e apresentados ao público como um campo de batalha. Cada família representa uma parcela de um todo, cada um em um nível e lutando para subir, custe o que custar, ignorando a existência um do outro, ignorando a humanidade um do outro. O Bong Joon-ho fez um filme sobre a história do seu país e colocou uma lupa nos problemas gigantescos que a Coreia do Sul ainda tem, mesmo sendo considerado o lado que mais deu certo, graças ao seu sucesso econômico e também aos constantes conflitos que a Coreia do Norte tem com o mundo inteiro, né? Afinal de contas, é um país que se isolou de forma bastante preocupante. E para finalizar, o filme ainda termina com um sonho americano, onde o garoto, que nunca teve condições financeiras e agora sofreu um traumatismo craniano gravíssimo, ele pensa que ele vai poder estudar, vai ficar rico e comprar a casa para encontrar o pai. O que a gente sabe que não é nada além de uma ilusão, construída por uma fábula contada repetidamente até que vire realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Ele deu um trabalhão para ser feito, então se você já acompanha o meu trabalho e ainda não se inscreveu, aperta esse botão aí que ele me ajuda muito. Acho que foi a primeira vez que eu trouxe um contexto histórico aqui pro vídeo. Eu gostei muito de fazer isso, então se vocês curtiram, é só me falar, comentem aí nos comentários o que vocês acharam. Me sigam lá no Instagram também para vocês não perderem nenhum vídeo. Às vezes o YouTube ele não mostra que eu postei o vídeo e tudo mais, então vocês podem me acompanhar por lá. Eu também produzo um conteúdo exclusivo pro Instagram e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Para quem se interessou pelo contexto histórico que eu trouxe pro vídeo, eu deixei nos comentários outros vídeos que me ajudaram na pesquisa para entender um pouco mais essa situação, tanto da Coreia do Sul como também da Coreia do Norte. Beleza, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem bem e até a próxima.